Olá, boa noite. Mais uma live do Corolab. Vamos esperar o pessoal chegar. Vamos mandar aqui para as pessoas. Olha só, tá chegando gente. Olá, pessoal. Vamos esperar um pouquinho chegar mais gente. Bem, vamos esperar a convidada. Enquanto vocês estão aqui, taquem o dedo no coraçãozinho e mandem para 5 amigos para poderem assistir pra gente. Ah, já chegou. Vamos esperar um pouquinho. Taquem o dedo no coraçãozinho e mandem para 5 pessoas, para 5 amigos que vão assistir com a gente. É para chamar as pessoas e trazer um pouco elas. Ó, a Isabela chegou. Oi, Isa, que saudades. Tá, então essa live de hoje é uma live com a Chay, que é egressa do curso de dança da UFPEL. A gente vai conversar um pouquinho hoje. Hoje eu vou estar aqui, a Júlia, eu sou bolsista do projeto Corolab. A gente vai estar falando um pouquinho sobre dança em tempos de pandemia e tudo que a Chay tem se envolvido nesses tempos, tá? Vou chamar a Chay então e ela vai se apresentar para nós. Coraçãozinho e mandem para 5 amigos para assistirem. Vamos ver, esperando a Chay. Olha. Dá para escutar? Tá normal Oi, o som? sim! Opa. E aí? Não esqueçam de tacar o dedo no coraçãozinho, como diz a Rê. E aí, Chay, como você tá? Eu tô bem, nervosa, e você? Tô bem, tô feliz que tô aqui contigo, amiga. Eu queria te pedir para te se apresentar aqui para o pessoal que tá assistindo. Deixa eu ver que horas são. Ahn, Vamos se pode. apresentando e enquanto o pessoal chega, tá bem? Então, eu sou a Chay, sou licenciada em dança pela Universidade Federal de Pelotas. Estou como professora vinculada ao governo do estado de São Paulo, como professora contratada de arte. E aí eu sempre gosto de colocar entre parênteses o S. E eu sou docente, artista, pesquisadora em formação. Acredito que para começar seja isso. Uhum. Bom, a gente está muito feliz de estar aqui contigo e eu vou, bom, como tu falou, né? Eu queria saber como é que foi, se formou agora, agora não, né? Em janeiro pela UFPEL e eu queria saber como é que foi se tornar egressa de um curso de licenciatura, né? Graduada no curso de licenciatura em dança e aí vir a pandemia. Como é que tá acontecendo isso pra ti? Eu gosto de pensar que são dois mundos diferentes, né? O que a gente estava e o que a gente entrou. Então, quando eu me formo, de fato, em janeiro, estava começando assim os primeiros problemas causados pela pandemia. Então, mas mesmo assim, a vida, muitas aspas, estava normal, de todo mundo. Então, eu já sabia que talvez eu entraria dentro como professora do ensino público, mas eu Uhum. não sabia ainda onde. Então, eu vou até iniciar, assim, para a gente falar com uma coisa que eu escutei num dos cursos que eu acabei fazendo, Olha, que Marina. é, Oi, Marina. Oi, Isabela. oi, Tá. que é um dos cursos que eu comecei.
E lá tinha uma frase da professora Cláudia, que também é professora de dança, que era: qual é a cor dos seus sapatos e onde ele quer te levar? Então, eu quero que esse questionamento, essa reflexão permaneça até o fim da nossa conversa e que as pessoas interajam também, porque eu acredito que o que eu vou falar é uma reflexão sobre muitas pessoas e muitas coisas. Oi, Uhum. Marina. Saudade. Então tá. E Tá. aí eu acabo. Não sei como tá a câmera. Tá É ótimo, que eu tô com amiga. medo dela cair. Tá. Ó, a Dani chegou. Eu Oi, acabo. Dani. Oi, Dani. Eu acabo voltando para São José dos Campos. E aí eu gosto de pensar que a minha amiga Graciele. Oi. Oi. Eu gosto de pensar que saí lá do curso e eu entendo assim, a formação em licenciatura em dança é muito importante, foi muito importante para a minha formação ou pensamento agora que eu trago sobre dança e pandemia. Uhum. Então, eu gosto de entender a docência como um espaço de que você não está preparado nunca. Você vai Uhum. adentrar esse espaço e a cada dia é um dia diferente. Porque Sim. você vai ter trocas diferentes, vai acontecer situações inusitadas que vai te constituir um professor. Então, pensando nessas coisas e pensando que a docência, a educação é um dos viés, acho que tá certo, do curso de licenciatura em dança da Universidade Federal de Pelotas, então eu gosto de entender, ou entendi que a docência é um caminho para o licenciado, Sim. enfim. Então eu acabei começando a pensar, vou lá para sala de aula. E aí eu adentro as atribuições. Aqui a gente vai lá e para tentar uma vaga, É. para lecionar. E aí Uhum. lá no finalzinho, no finalzinho de janeiro, no início de fevereiro, eu consegui uma turma da EJA, do ensino de jovens e adultos, no Ó, terceiro vou dar ano. oi aqui. Oi, Ítalo. Oi, Felipe. Tudo bem? Oi, gente. Eu ia pedir pra vocês tacarem o dedo no coraçãozinho e mandar pros amigos a live. Vamos lá, Chay. Sorry. Pode interromper, isso que é bom. E eu acabo conseguindo essa turma do EJA. E aí eu gosto de pensar que eu adentrei aquele espaço, assim, ó, com muito medo, porque eu estava adentrando o espaço da escola, não como estagiária e nem como aluna, eu estava como professora, entre muitas aspas, titular de uma turma, né? Oi, Hum. Xanda. Oi, Oi. Xanda. E aí eu adentrei o espaço escolar, aí a primeira coisa foi a formação dos professores. E era a segunda que eles estavam tendo. Aí eu adentrei aquele espaço, meio, tá bom, vamos lá, vamos conhecer como são os diretores, coordenadores. E aí eu fui Isso meio foi assim, aí quando? eu chegava. Foi na quarta-feira de cinzas, essa formação. Tá. E já tava assim, o coronavírus no Brasil já estava começando a bombar. E então no outro dia, aí eu fui chamada, que aí tem outra coisa dentro do estado de São Paulo, que são os professores substitutos. E eu acabo, né, como professora contratada, entrando aí. Eu posso pegar meu telefone e distribuir pelas escolas, e as escolas vão me chamar, ó, tal professora vai faltar, e tal pessoa não vai vir. E aí, no outro dia, eu já comecei como professora substituta. E aí, vale ressaltar que eu não conhecia a escola na Cândida, que é a escola onde eu estive como professora. E aí eu entrei lá e aí eu tinha que entender que eu era o organismo novo dentro daquele espaço. E aí primeira turma, o primeiro ano. Primeiro ano, assim, ó, não me deu abertura nenhuma. Só consegui chegar, me apresentar, e aí eu sentei e falei assim, vou observar, né? Que é uma coisa que a gente faz muito nos estágios. Então eu vou sentar e vou observar. Isso aconteceu lá no primeiro
no primeiro momento dentro da escola. E à noite eram as minhas aulas mesmo. Então, o que acontece? Quando eu chego na escola, eu gosto muito de chegar mais cedo. E aí eu cheguei, estava lá, aí a coordenadora, você é a nova professora? Você está sem aula agora? Eu, aham. Então, você vai entrar agora no primeiro termo? Eu falei, como assim eu vou entrar no primeiro termo? Né? Que é o primeiro ano do EJA. Aham. E aí eu acabei adentrando aquele espaço e assim, ó, eu consegui me sentir à vontade, porque a gente começou a conversar, tipo, vou tentar aqui pra saber como foi, como vai ser. E aí eu começava assim, o que que é arte? Aí eu ia lá, arte. Aí eles eram dois alunos, porque como era depois do carnaval, eles ainda estavam voltando. E aí eles iam questionando e daqui a pouco eles falavam assim. E aconteceu muito na minha turma. Sim. E aí aconteceu isso na minha turma também, de, nossa, uma professora que dá abertura para os alunos falarem. Não é só chegar aqui a arte, a desenho, e eu assim, será que eu tô fazendo errado? Será que é Acredito, errado? será E que... aí, porque, né, eu sou assim, bem Uhum. acelerada. E aí isso reverberava nos meus pensamentos na hora. Aí eu Sim. adentrei a minha turma, tinham três pessoas, três homens. E aí eu entrei lá, meio, ai, tá, vamos lá. Uhum. Aí eu comecei, gente, eu sou a professora Chayane, porque aí é uma coisa que entra na minha apresentação, que eu sou duas pessoas, eu sou a Chay e eu sou a Chayane. E nesses espaços mais formais eu sou a Chayane. E como a Chayane lida com coisas Sugiro conhecerem de a espaço Chay. formal. A Chay é mais legal, a Chayane é mais centrada. Então, eu entrei nesse espaço como a professora Chayane, formada em dança, mas que pegou a turma deles, que ia trabalhar com eles. Até então, a gente não sabia que a quarentena ia se dar. Então, eu vou Sim. trabalhar com vocês até o final. Enfim, não Hum. foi o que aconteceu, né? Que eu, agora mais um pouquinho pra frente, eu vou explicar. É que eu criei uma linha do tempo na minha cabeça, eu tô tentando seguir ela. Aham. E aí, a Dani ali, ó, falando que tem mais gente nesse corpinho que essas duas aí. Com E certeza. aí, e aí eu acabei sendo professora substituta na escola onde eu fiz o meu primeira antiga série e primeiro ano do ensino médio. Porque depois eu acabei trocando de escola. E aí Uhum. eu adentrei aquele espaço e era muito mais assim, ó, eu estava desesperada, mas as diretoras que já me conheciam estavam assim, Chay, vem cá, você vai entrar em tal turma. Eu falei, como assim? Tá, eu vou entrar na aula de português e eu não sei quem é a professora de português, eu não sei quem são esses alunos, e eu E adentrei aquele espaço. eles normalmente colocam qualquer professor em qualquer disciplina, e aí Uhum. você tem que se virar. Porque aqui, sim, e aqui a abertura, sim, por exemplo, Uhum. o profissional formado em engenharia civil pode dar aula da exatas e não está se formando em licenciatura e pode. Então, para um professor licenciado em alguma área do conhecimento adentrar, então é um pulo. E eu acabei adentrando. E talvez esse momento vai ser o que me leva até o meu pensar a dança nesse espaço de pandemia que Aham. aqui em São Paulo já vinha das escolas de tempo integral, que foi onde eu fiz meu segundo e terceiro ano, eletivas e projeto de vida, são disciplinas novas. E para Olha. explicar mais ou menos, a Hum. eletiva é como se fosse a nossa optativa. Os professores criam lá um plano de um Ah, semestre para, sei lá, aula de artesanato, teatro, estudos científicos. E o uhum. projeto de vida, você vai projetar seu projeto de vida, o que você quer ser quando crescer, né? Essa é a frase da Dani até, que ela usa. Então, eu estava lá naquele espaço enquanto professora substituta da aula de português. E aí, na última aula da sexta-feira, começa a entrar e sair. Aluno, entrar e sair, uns alunos muito maiores do que eu, e eu assim, aí veio um aluno e falou assim: professora, o que que é aula de teatro? Eu, aula de teatro? Uhum. Calma aí. Aí eu falei: talvez seja. E aí começaram a entrar. Quando eles entraram, minha cabeça estava assim: tá,
E por mais que sejam a dança e o teatro sejam linguagens em aproximação, não é a mesma coisa. Cada um tem sua história. Como que eu, formada em dança, vou dar aula de teatro? Isso tudo eles entrando na sala, minha cabeça borbulhando. Aí o que eu Uhum. fiz? Vou me apresentar e eu vou fazer eles entenderem, até porque eu sou professora substituta. Sim. Então, eu entrei lá no espaço e falei: gente, oi, eu sou a professora Chayane, sou formada em dança e licenciatura. E aí eu expliquei, por mais que o teatro esteja em uma aproximação com a dança, cada um tem a sua forma de abordagem, sua forma de ensino. Então eu vou pegar jogos que a gente faz tanto no teatro quanto na dança e eu vou acabar fazendo com vocês. E aí eu Aham. fiz isso. Aí eu fui para mímica. E aí, como eu sabia na prática, porque eu fiz eletiva, eu não sabia na teoria. Falei assim, Sim. vou na prática que eu já conheço. Então eu fui lá e comecei a dar minha aula e os alunos dando um retorno, porque eu achei que assim, ó, como é substituta e é eletiva, eles não vão dar retorno nenhum. Mas não, assim, ó, do começo ao fim eu consegui articular bem com eles entendendo qual era o meu espaço ali, e que era Uhum. só para eles estarem pensando no teatro. Aí, isso entra nos meus questionamentos da pandemia, mas vamos deixar um Aham. pouquinho mais para frente. Sim. Eu ia te perguntar, tu entrou nessa escola como concurso? Não. Na minha turma real, que era o terceiro do EJA, eu entrei como professora contratada. É mais ou menos assim, como aconteceu comigo. No final do ano, a minha mãe, que também é professora, falou assim: tá, tem como você ir lá e se inscrever para ser professora contratada. E aí eu fiz o quê? Vamos lá. Aí dei os meus documentos, aí já tinha um documento atestando que eu tinha acabado as disciplinas, só faltava colar grau. E eu acabei ficando como aluna de último ano, esse ano por não estar com diploma. E aí, a partir daí, a gente gera uma pontuação e essa pontuação é o que Uhum. você leva para pegar aula aqui no estado de São Paulo. Então, a minha pontuação era 71 e eu acabei começando aí nas atribuições. Então, tinha uma primeira atribuição muito grande, com muitas pessoas, e aí provavelmente eu não ia conseguir mesmo, e não consegui, que eram para os professores efetivos, os professores que são concursados e tudo mais. Uhum. Olha, a Xanda mandou uma pergunta aqui pra nós, pra ti. Tu fez alguma disciplina no teatro? A partir dessa tua experiência, tu consideraria isso importante? Isso lá Não fiz dentro da universidade, não, eu tive contato com as pessoas do teatro e os professores, mas eu não cheguei a fazer uma disciplina. E aí eu vou pela minha experiência de que quando eu era criança, né, eu era uma criança artista e eu trouxe isso pra cá, eu acabei fazendo teatro. sim. Mas claro que eu sei que não é a mesma coisa, porque sim, eu senti e eu tô sentindo muito, porque eu estou fazendo muitas coisas para entender Muito. essa formação. Tá, então Pode continuar, pode não falar, tem, que eu. tu ia acabar de finalizar, pode finalizar. Não, e aí eu acabei lá no finalzinho pegando o terceiro termo, que também era já era uma turma que um professor que pegou e largou as aulas. O professor pegou e largou as aulas. E eu já peguei essa turma assim, professores pegando e largando. Então, quando Tá, eu fui lá e presencialmente conversar com eles, e eles estavam assim: ah, a arte é isso daqui que tá no meu caderno. Eu, como assim que é isso aí que tá no seu caderno? aham. E Enfim. quando tu mostrou isso, quando tu perguntou para as pessoas o que era arte para os estudantes, o que eles respondiam assim? Como é que foi eles ficaram felizes, né? Que bom, eu tô falando, eu sou aluno, eu posso falar. Mas o que que tu achou do que eles falaram sobre o que era dança para eles? O que era arte para eles?
eu me surpreendi pelas falas, porque eu quis escutar muito eles no começo, porque como eram alunos que estudaram há muito tempo atrás e estavam voltando agora, eles tinham uma percepção do que era arte, quando era educação artística, quando era educação, artes plásticas. Sim, Então, era assim, tipo, desenho. muito. Ah, a gente pegava um personagem e desenhava. Ah, a gente fazia desenho. Aí eu, tá, mas não é isso. Não é só isso, Não é né? só isso. Então, o que que eu fiz? Eu fiz aquilo, o clássico, escrevi arte bem grande na lousa e comecei a falar. Tá, gente, vamos lá. O que que é arte? Desenho, desenho é arte. Música, música é arte. Dança, dança é arte. Aí eu comecei a questionar. Quando a gente está caminhando pela rua e a gente vê uma pintura no muro, grafite é arte? Sim, então arte. Então eu comecei a criar questionamentos para eles, porque eu Aham. cheguei na sala de aula, claro que a gente forma, sempre quando a gente vai pensar numa aula, a gente pensa na utopia, né? A aula perfeita, como ela vai fazer. Quando chegar lá, a gente tem que mudar. Então, era isso, eu tinha formado que eu já sabia que eu ia começar por aí, o que era arte e o que eles já tinham visto, que, na Uhum. verdade, eu tive falas assim, então, arte é o que a professora falou e ela disse que era aquilo. Aham. Como assim? Calma, É, vamos questionar isso. Só que sim. eles estavam tão assim, tipo, será que é certo eu falar para a professora o que que é arte? Que eu falava assim, vamos, gente. Aí eles ficavam assim, ai, professora, mas aqui a gente não sabe muito o que falar. Eu falei, sabe sim, pensa aí, bem, tá aí dentro de vocês. E aí eu acabava questionando. Então a gente foi para performance, a gente foi para arte dentro da escola, a Aham. gente foi Legal. para festival, a gente foi para Uhum. vários lugares. Sim. Só que o problema da pandemia, dessa construção, é que ela bloqueou, né? Sim. Como que Sim. acontece? Eu ia dizer que isso é muito legal de escutar, né? Porque a maioria das pessoas que se formam em dança licenciatura e vão para a escola sempre tem essa barreira, né? De que a gente tem que alcançar ela e pular essa barreira de o que é arte, o que é dança, o que a gente pode fazer Uhum. e abrir esse leque de possibilidades, né? Que eu acho que, na minha opinião, a escola tem que mostrar isso e que muitas vezes não mostra, muitas vezes, a maioria das vezes não mostra esse leque de possibilidades do que como a gente pode ser, do que o que a gente pode fazer, o que a gente pode criar. Então tá, e aí tu foi e aí começou a pandemia. E Aí aí, quais começou a foram as pandemia. formas? Aí, quais foram as formas que tu criou para continuar dando essas aulas? Como é que foi? Por meio da onde? De que plataforma? Como o Estado ahn, ajudou? Enfim. A Bruna, oi. Oi, Bruno. Tem várias pessoas entrando aqui. Ah, Oi, tia, coloquem o dedo no coraçãozinho. Beijos. e oi para todo mundo que entrou, que eu vi aí também. Primeiro teve um hiato, né? Porque, claro, ninguém sabia como ia Uhum. se dar. Então teve um hiato. A gente ficou 3 semanas sem fazer absolutamente nada. E aí eu falei assim, eu ficava deitada assim, tá? Agora, daqui 3 semanas volta, né? Eu vou continuar meu trabalho. Que Esse aí é o. a gente vai descobrindo que aqui no estado, descobrindo o que a gente já sabe, né? Redescobrindo. Aqui no estado de São Paulo, presencialmente, a gente já tem as apostilas. E cada professor tem a apostila que tem que seguir o ano, e os alunos têm a apostila do aluno, que é o caderno do aluno. E depois de um tempão, quando eu estudava não era assim ainda, agora eles fizeram uma reforma do ensino médio, e aí Uhum. estabeleceram primeiro bimestre música, segundo dança, terceiro teatro e quarto as artes visuais. E aí Uhum. que eu falei assim, bom, é isso daqui. Aí vamos olhar no terceiro ano, porque aí o EJA também não tem esse caderno. Aí vamos olhar o terceiro ano. São projetos de música, de dança, teatro e artes visuais. E aí, essa foi minha primeira coisa. Na primeira semana, eu ficava assim, tá, vou ficar aqui, paradinha, refletindo sobre tudo. E aí, na segunda semana, eu já tava assim, tá bom. Eu já comecei a falar sobre o projeto com eles, porque
o que eu não conseguia levar para a sala de aula projeto sem ter trabalhado projeto. Como que acontece isso? Então Aham. eu fui lá. O que é um projeto cultural? Vou explicar para eles o que é um projeto cultural. Legal. Então, esses são esse é o roteiro de um projeto cultural. Então, a gente vai questionar. E eu não cheguei a terminar a aula sobre projeto cultural. Aí, o que eu Sim. fiz? Aí entrou a pandemia, 3 semanas depois, formação, ali no final de março, começo de abril, formação para os professores. Não, no finalzinho de abril, se eu não me engano. Formação para os professores no Centro de Mídias de São Paulo. Eu falei, o que é Centro de Mídias? E aí eu fui entender que é uma plataforma que o Estado de São Paulo criou para professores efetivos irem lá dar uma aula de português, de arte, de matemática, e os professores que estão em modo remoto podem Uhum. pegar o conteúdo da aula e usar nas suas aulas, direto com os alunos, ou não. Então, eu comecei a fazer essa formação e que, assim, eu acho muito legal pensar nessa formação. E, e aí eu tinha muita palestra para a gente refletir sobre. E aí eles começaram a colocar coisas muito legais, educação, psicologia, porque aí é geral, né? Formação Aham. geral. Uma educação antirracista. Eu falei, nossa, olha ali, eles estão questionando coisas muito legais. E Uhum. aí começou. Então, a escola retomou que a gente faz o ATPC, que são as reuniões de formação com os professores, Tá. coordenadores pedagógicos e professores. E aí retornou esse ATPC. E aí tá. Aí eu tava lá, né, ainda tentando entender como era a dinâmica da escola. Aí, tá, gente, a gente vai começar tal dia no Google Acadêmico, que o governo está disponibilizando o Google Acadêmico pelo e-mail institucional dos alunos e dos professores, para entrar e pode acompanhar a aula por ali. E o Microsoft Teams também, que foi o pacote Office, o governo também comprou e doou para os professores usarem. E aí tá, e aí começou aquela confusão de qual plataforma a gente vai dar aula. Porque tinha o Google Acadêmico que levou quase um mês para todos os professores entenderem. E tem professor até hoje não entendeu como é a dinâmica do Google Acadêmico. E aí começa, não, então a gente vai fazer agora uma reunião com vocês e com os alunos no Microsoft Teams. Aí como que eu vou usar essa plataforma se eu não sei? E se eu não sei, como que eu vou dar aula e meus alunos vão entender? Ah, não, mas hoje a nossa live é no Facebook. Tá, mas calma aí. A gente vai envolver nosso perfil Uhum. pessoal com a escola? Até que ponto isso é importante? Até que ponto isso é saudável? Não, agora é no Instagram. A gente criou um Instagram para a escola, então a gente vai fazer a nossa live lá. Aí tá, calma. Aí o WhatsApp, aí começa essas outras plataformas. Até pegar o gancho, assim, do que a escola ia usar, durou uns 2 meses. Que é, não, a gente vai usar. ah, Olha, que não tá pra mim. pra mim também não. Ó, vamos ver. Saiu? Eu coloquei de novo e tirei. Vamos ver. Respondem se tiverem, se tiver ainda, me avise. Porque não tá pra mim. Será que é só com a Xanda? Nem pra mim também. Ah, Aí saiu. saiu. Ai, que bom. E aí até a gente entender, e assim, eu já não sou uma pessoa nada tecnológica, assim, ó. Eu não sou nada, nada, nada. E tinha professores que já estavam fazendo videoaula. Eu falo assim, gente, eu não consigo editar um vídeo. Como que eu vou fazer uma videoaula? E aí, agora saiu, né? Saiu. E aí, eu falei assim, a minha plataforma vai ser o Google Acadêmico. Porque é fácil, é tranquilo. Fácil não, porque eu demorei um pouquinho ali até entender. Mas E vai ser a fica minha só num plataforma. lugar, né? Sim, fica só. Pra Porque poder ali você ir. vai postando, e você pode usar o Google Meet ali direto, já cria uma Isso. sala. Aí começou o outro problema. Que, né, esse problema até a plataforma que a gente usar, aí começa o E problema quantos de os alunos alunos eram? não entrarem. 40 alunos. Uma E eu não professora. conheci todos, eu conheci 12.
e que trocava, eram 5 alunos que faziam Coragem, alguma troca comigo. noção. E aí eu Gente, entrei, eu ai, entrei, aí eu falava assim, tá, eu vou fazer a minha. Tá, eu vou reformular e eu vou avisar tudo para os alunos. A gente estava trabalhando com projeto. Não vou trabalhar projeto à distância. Daqui a pouco volta e a gente retoma. Quais são os conteúdos dentro do projeto? Arte e tecnologia, arte integrada, arte híbrida. conteúdo São essas muito. coisas que eu vou trabalhar. E bem específicos, né? Uhum. Então, vamos lá. Aí eu comecei a fazer o quê? Como eu vou transformar as minhas aulas em teóricas? Porque foi o que aconteceu. Como que eu vou transformar essas aulas em teoria? Então eu ia lá, vamos lá, vou falar sobre arte e tecnologia. Procurava o texto, lia, destrinchava, buscava imagens, buscava artistas para eles conseguirem visualizar, colocava na plataforma, porque minhas aulas eram nas quintas e sextas. Aí na quinta noite, na sexta noite, na quinta eu fazia a parte da teoria e na sexta era a parte da prática, que acontecia pesquisas, aí eu cheguei a propor vídeos para eles gravarem, cheguei a propor até para eles me retornarem. E, gente, eu Hum. fui ter um retorno, isso começou em maio, eu fui ter um retorno no final de junho, mais ou menos. Que foi porque os alunos não entravam, eu ficava lá na plataforma assim, tá? Tô aqui, não quero só cumprir horário. E Sim. nisso eu mandando mensagem para a escola. Gente, me manda uma forma de contato, me manda uma lista, eu ligo para os alunos. E aí eles falam assim, isso é problema de toda a escola. E mas tá, eu tô querendo dar aula. Não tô querendo saber que isso está acontecendo e a gente não tá, nós professores, eu sei que está tendo uma carga muito grande, mas mais ainda a gente está dando aula pro nada, pro vento. É E pra que nada, né? Tô gastando tempo pra nada. Exatamente. eu sabia que eu só tinha uma aula, então eu tinha tempo para fazer. E gente, me propus a fazer para todos os professores, porque como assim a gente vai dar aula para não vai dar aula para aluno? Aí fechou o primeiro bimestre, aí o acordo foi dar 5 para todos os alunos nesse primeiro bimestre que eles estavam tentando se encaixar. E eu falei assim, tá. E aí, por mim, pelos alunos que eu já conhecia e já tiveram uma troca, eu dei 6. Aham. Mas eu fiquei assim muito mal. Como que eu tô dando nota para eles? Porque eu quero que eles saiam daqui entendendo o que é arte. Eu não quero que eles Aham. saiam daqui é, só se formando, sabe? Sim. E aí, você vai falar alguma coisa? Não, pode finalizar aqui e depois eu falo. E aí eu peguei e aí teve o segundo bimestre, aí sim, nenhum aluno apareceu, não conseguia ter troca. Eu entrava no Google Acadêmico, eu criava meus slides e a minha atividade prática para eles, postava e não tinha retorno. E eu, tá, então tá, é isso aí. E aí eu peguei e chegou E aí, ali eu tinha que fechar a nota dia 31 de julho, era o último momento ali para fechar a nota. Aí, uma semana antes, aí tava lá uma pergunta do além de uma aluna que me deu uma esperança, que era, professora, eu não tô entendendo as atividades. Ela não tá entendendo, então vamos lá, eu vou gravar vídeo agora. E aí eu fiz o sim. quê? Vamos gravar vídeo. Claro que eu tive que adaptar ao que eu sabia, né? Aham. Então, eu abri o notebook, coloquei meus slides, coloquei para gravar as aulas. Então, eu ia lá explicando as aulas, explicando, trazendo referência para eles. E aí, nesse momento, eu já tinha tirado algumas atividades. Eu já tinha criado um formulário com questões para a prova, porque a gente teve que elaborar uma prova ainda assim. Uhum. Então, eu acabei criando vários vídeos e colocando na plataforma do Google Drive. E E os, aí eu os vídeos peguei. funcionaram? Oi? E os vídeos funcionaram? Chegaram? E, E tipo, aí acontece o problema de só teve retorno da prova. Os alunos, 6 de 40, 6 alunos
preencheram o formulário e responderam a prova. Então, a nota desse daqui foi 8, a nota desse 6, a nota desse 10. E eu, como assim? Uhum. Se eu não conseguir dar o meu conteúdo. E até o último minuto eu estava muito crente que eles iam realizar as atividades que eu tinha reelaborado e juntado, por exemplo, dois conteúdos em um para poder ser mais dinâmico. Chegou dia 31 de julho, aí eu abri conselho de classe para a gente poder lançar as notas. Tá, tal Hum. aluno passou, mas eu nem sei quem é esse aluno. Tal aluno não, tal aluno não, tal aluno sim, tal aluno não, e eu assim. E agora? E aí, enfim, 14 alunos conseguiram se formar e os outros reprovaram. E aí eu Sim. sempre quando eu penso nisso me bate uma coisa, porque eu fico imaginando o respeito que eu tenho pelo ensino de jovens e adultos, que eles tiveram ali a como voltar a estudar, eles são muito interessados e a gente teve que reprovar. E quem me garante que aí tem essa garantia que agora no segundo semestre eles voltem Total. e tem algum reforço? Sim, E quem mas me garante depois que esses meus alunos vão voltar e vão fazer esse reforço? Então, aham, aí são os desestimula, primeiros né? questionamentos da educação na Sim, pandemia. desestimula total, total, né? Uhum. É tipo, para quem tem diversas condições, Sim. desestimula, sabe? E, e aí, e vocês tinham algum grupo no WhatsApp ou algo assim, no final, quando tu pediu os números, tipo, não sei se isso acaba ajudando com esse contato mais perto. O WhatsApp, eu relutei muito em passar o WhatsApp. Mas não por Ah, uma questão de eu vou privar o meu número pessoal para os alunos, mas que aham, eu sei que eles iam dar o retorno ali e tá. E aí, sim, não, o meu celular tá nas últimas, então ele vai, desliga, apaga tudo, e como que eu vou dar um retorno pro aluno se ele já me enviou a atividade? E aí eu relutei até o último momento. Aí chegou uma lista dos alunos representantes de cada turma. E tinha uhum, lá da minha turma, que não tinha visto ela nas minhas aulas ainda. Mas eu vou lá e vou entrar em contato. Aí, olha, oi Vitória, tudo bem? A professora Chayane de Artes. Já tem conteúdo na plataforma. Se vocês puderem dar um retorno, pode passar esse. Aí, porque aí eu acabei tendo o movimento de comprar um outro chip uhum. para deixar realmente assim para eu entender que esse é meu número pessoal, esse daqui é o meu número de trabalho. De trabalho é tão engraçado. Assim, amiga, você é E aí, trabalhadora, graduada, não é mais graduanda. e aí, eu peguei e mandei mensagem para Vitória e de repente a Vitória não me responde até hoje. Não tive retorno dela. Aí eu encontrei um outro número de uma outra aluna. Aí eu falei assim: vou entrar em contato com ela. Falei, já entrei em contato com tal pessoa, vou entrar com você também. E ela, tá bom, professora. Também não tive retorno pelo Aham, WhatsApp. Então eu já comecei a pensar. Agora, então a minha atuação como professora, de fato, dentro da sala de aula, durou de fevereiro a julho. Aí, passando ali em julho, eu comecei a pensar, bom, o que eu vou fazer? O foram. Facebook é muito mais fácil deles encontrarem, deles adentrarem. Então, eu vou criar um Facebook para dar aulas online. Mas ainda assim, eu não estou com turma nenhuma no momento, né? Sim, Porque a mas aí. gente ainda está nessa coisa da atribuição, né? Da atribuição de aulas, que eu ainda não consegui Sim. mais aulas. Aham. Sim, ficou a ideia, né? Dos próximos. Sim. Eu acho que o EJA acaba ficando mais vulnerável, eu acho, né? Porque normalmente as pessoas trabalham. Quem tá no EJA trabalha, né? Uhum, Então, tu trabalha uhum, numa pandemia que tá totalmente diferente e ainda tu tem que ter as aulas e as aulas não são acessíveis por causa que o computador às vezes não funciona, porque a internet às vezes não funciona, porque a gente sabe como é muito mais difícil, né? Tá aqui do que tá uhum. cara a cara fazendo. Olha, a Dani falou que A a Dani. pergunta aqui não tá. Aqui também não, pra mim.
Entra e tira de Vou novo, colocar talvez. e tirar de novo. Vou colocar e vou tirar. Estranho, Ui, será que mas aqui não aparece? Que não estranho. sei, pra mim também não. Aham. E uma coisa que eu. É sobre isso ainda que eu queria falar, que era assim, os responsáveis. Bom, a tal aluna não consegue entrar, ou Hum. ela está entrando, mas é porque ela caminha 3 metros da casa dela, porque ali pega um Wi-Fi da prefeitura. E as pessoas, ai, olha, ela tá se esforçando. E eu, não, ela não tá se Não, esforçando. não Não tô é que ela não esteja se esforçando, mas não é bonito, não é legal pensar nisso, que uma aluna tá tendo que caminhar 3 metros ou na casa de parentes para estudar, porque ela não tá tendo esse recurso. sim. Ah, E não é o obrigação governo, dela, né? É obrigação do governo. Tipo, as aulas estão sendo pela internet e as aulas acontecem aonde? Na escola. Então, o governo tem que disponibilizar. sim, e aí tá, a gente pensa, o governo pensou na parte utópica, né? Mas a gente tem que trazer para a realidade, que não é assim. Sim, E total. acho que da educação era isso, mais ou Sim. menos. É um descaso, né? E, enfim, eu ia te perguntar uma coisa que eu acho que tem a ver com São José dos Campos, que é sobre as suas articulações aí. Porque, como eu sei, né, que tu era representante discente em Pelotas, tu sempre estava envolvida com artistas, com articulações, com as manifestações, com as assembleias, e aí tu ficou 4 anos em Pelotas. E aí agora tu vai para São José dos Campos, e aí acontece toda essa coisa da pandemia, vem a Lei Aldir Blanc, e aí a gente volta a essa necessidade muito grande de se articular, né? De se juntar e se movimentar e ver o que está acontecendo, quais são os meus direitos e o que eu tenho que fazer. E aí, só que tu recém tinha chegado em São Paulo. E aí eu queria saber um pouquinho como é que foi essa chegada. E como é que, se tu estranhou também um pouco Pelotas, se estranhou um pouco as pessoas que tu estava acostumada. Uhum. Sim. Por um momento eu voltei para São José e falei assim: não vou me envolver com nada que tenha política, não É igual a vou, mim em né? Não que Livramento. não esteja Igual, igual, aqui, igual. Igual. não que não esteja aqui no sangue, mas eu falei assim: não vou me envolver com nada de política, não quero saber, porque na minha meta aqui em São José era assim. Eu na graduação, eu sempre gosto de pensar que na graduação a gente tem uma formação base, né? No meu currículo, né, que agora é o antigo currículo, era assim, todos os alunos que entraram no primeiro semestre têm História e Teoria da Dança 1, tem Anatomia. E a partir dali você pode... ali, ó, as pessoas Enfim, e aí a minha escolha, porque assim, eu sempre vou ressaltar porque eu gosto muito de reafirmar isso. E quando a gente fala, aí eu já ia falar disso do ato político. Quando a Uhum. gente entra na graduação, e eu vou falar em especial da dança, da UFPEL, os professores, os colegas e os amigos que eu fiz ali dentro. Que é, nós podemos e nós temos a permissão de fazer a formação que a gente quer. Por mais que tenha essa base, por exemplo, tem os grupos de pesquisa, então eu quero ser pesquisadora da dança, então eu vou lá. Então, eu quero dar enfoque à área artística, então eu vou lá. A docência, então eu vou lá. Então, você pode construir a partir disso e a partir de muitos cursos que eu entendo hoje como formativos, né? Sim, Não, então, eu saí dali borbulhando, né? Estive mais dentro da pesquisa e da docência, dentro da graduação. Quando eu saí, eu falei assim: eu quero dar enfoque à minha área artística e eu não quero saber de política, não quero saber de nada disso. Eu quero ser bailarina, artista da dança, entrar numa sala de aula e sair sem ter que pensar. iludida, Eu né? quero entrar e Iludida. fazer a aula e sair e pensar depois e como isso reverbera no meu trabalho. Aí veio a pandemia e já atrapalhou ali um pouquinho os planos. E aí, Tu pensava entrando.
mas estava iludida, né? Como se isso tudo não fosse tudo. Só viver da dança Sim. não fosse um grande ato político. Não, e eu pensava assim, não, mas eu não quero mais, não quero, calma. Eu fiquei com esse estigma do ato político. Era assim, eu tava lá na reunião aí, então, porque é o ato político que a Chay fala, e eu, tá bom, eu falo isso, mas calma, eu não sei mais o que que é isso, o que que é, porque tem um momento que eu chego no caos, e desse caos, aí eu falo assim, não, para, tenho que me voltar pro porque eu tô precisando agora. E no que eu tava achando que eu não tinha, mas que estava precisando, era a parte artística. Então eu vou lá, vou fazer aula, vou procurar a minha antiga academia, que é do meu coração, para fazer balé. Vou procurar outros espaços para fazer dança contemporânea, porque ainda, e aí eu posso falar para vocês que eu ainda não consigo me falar assim. Bom, eu sou bailarina de dança contemporânea, sou professora de jazz, sou sabe? Eu não consigo falar isso ainda porque eu sinto falta de ter uma construção. Dessa construção, Sim, por mais que as pessoas falem, não, Chay, você sabe que você já é, né? E eu falo assim, não, não sei o que eu sou. eu E entendo isso. aí, cheguei aqui em São José, e aí foi, assim, muitas coisas. Primeiro, eu tinha que me reconectar com uma cidade de São Paulo. Como é isso? Tá, aí tá, já tem isso. Então, eu Mesmo vou ser estado, né? professora, estou. Tudo diferente. Começa aí. Uhum. E vou me reconectar com pessoas, artistas de São José que eu não conheço. E aí, porque em Pelotas, por mais que, né, eu não vou falar que eu conheci a cidade toda, mas eu sabia, vou chamar tal pessoa, operária da dança. Eu falava assim, tá, vou chamar tal pessoa porque eu sei que ela é, então ela vai gostar disso. Então, tal pessoa, aqui em São José, eu ficava assim, tá, mas eu vou chegar e vou criar um grupo de dança, tá, mas como eu vou criar esse grupo de dança se eu não consigo achar alguém para me articular? E ainda, não vou falar que eu Uhum. achei 100%, né? Porque eu ainda estou procurando, mas no começo eu não queria, não sabia por onde começar. E aí eu me deparo com a pandemia e com a Aldir Blanc. Que Sim. aí, por mais que eu saiba, ela é super importante, não vou falar que não é importante, mas ela me traz alguns questionamentos. Que no caso, o primeiro deles é porque eu estive dançando. Para mim, eu estive dançando por 4 anos, porque eu entendo essa profissão dança a partir do momento que eu entrei dentro da graduação. Eu sempre fui da dança, mas para ter comprovações e esse tipo de coisa, foi a partir de 2016, que foi quando eu comecei a graduação. Uhum. Então, eu acabo começando a me questionar a partir do formulário da Aldir Blanc, para vocês verem como a cabeça desse ser aqui, a cabeça da Chay, né, porque a Chayane é centrada, a cabeça da Chay é muito louca. Então eu acabo começando, a cada questão que a gente tem que responder, né, da Aldir Blanc, eu começo a me questionar mais ainda. Então vamos lá. Por que que eu não posso falar que eu estava fazendo arte, porque eu estava fazendo uh, algum curso. Estava fazendo um curso, uma oficina com a Eva Chu. Para mim, eu estou fazendo dança, mas ali Aham. não entra. Então, isso vai me trazendo para os questionamentos. Eu estou criando aqui uma linha para não me embolar. Mas e aí isso começa a me trazer questionamentos. Então, tá. Aí eu começo a olhar e falo assim, bom, lá em Pelotas, né? Porque eu me apropriei de uma expressão que é eu queria ser uma mosca para estar ali. E eu falo assim, vou ser essa mosca. Então, o que que eu faço? A gente. Sim, exatamente, Dani. Total. Eu comecei a falar assim, eu não quero mais só pensar nessa expressão, eu vou ser a mosquinha da dança. Então eu sabia lá, o Fórum de Cultura de Pelotas estava fazendo uma live sobre Aldir Blanc, que eu faço, vou lá e entro. Por mais que eu não esteja mais na cidade, eu sei que ali vai me agregar em alguma coisa. Porque eu não estava encontrando como achar isso em São José dos Campos. Então eu comecei aí assim, na mosquinha. Então vamos lá, Pelotas está falando sobre, então eu vou entrar lá para ver. Aham. Porto Alegre está falando, então vamos lá ver. Aí Uhum.
comecei a achar mais coisas sobre São Paulo. São Paulo capital tá falando, mas era para a cidade de São Paulo em si tá Uhum. falando. E São José? Por que que eu não consigo encontrar em São José? Talvez seja porque eu não estou procurando da forma correta, talvez. E eu posso falar que eu ainda estou tentando encontrar. E Aham. aí eu acabo fazendo um movimento que aí sim, aí eu vi que eu tô em superprodução durante a pandemia, que foi procurar, vou lá, então vou procurar se tem um fórum de cultura de São José. Tem um fórum de cultura de São José, mas tem uma questão, a Aldir Blanc é muito importante, mas tem uma questão muito mais importante no momento, que é a pauta do festival, que é um festival muito importante para a área do teatro e que o prefeito de São José dos Campos não quer fazer de forma online. E tudo está acontecendo online, mas ele não consegue, o pessoal do teatro não está conseguindo entrar em articulação com a prefeitura. E aí a gente pensa nesse ano eleitoral, né, que é uma coisa questionável também. E aí eles estão nessa coisa. E eu até mandei uma mensagem, ainda estou esperando retorno, falando: Oi, eu sou a Chay, tô voltando para a cidade. Que aí eu já me peguei em contradição, né? Que eu não quero fazer política, não quero envolver política, mas eu vou mandar lá no fórum que eu tô aqui à disposição para o que eles precisarem. E aí, tá, eu tô esperando retorno. E aí eu vi que tinha um GT de Mulheres da Cultura aqui em São José, que eu também tô conhecendo ainda algumas mulheres que estão dentro desse GT. E aí eu vi que elas tinham um grupo. Aí eu mandei um e-mail falando que eu queria fazer parte daquela. Sim. E eu vi que eu queria fazer parte daquele grupo, nem que seja assim, ó, para apreciar, eu quero apreciar o que vocês estão fazendo em São José. Principalmente se é mulher. Então vamos lá, vamos apreciar. E aí eu acabei tendo um retorno rápido. Aí uma das meninas, né, que é a administradora desse grupo, falou assim: Legal. entra em tal grupo no Facebook e aqui no Instagram. E eu vou lá, fico acompanhando o que elas estão postando. E Uhum. enfim, aí por enquanto, de São José, eu ainda tô tentando me encontrar dentro da cidade, porque eu tô me reconectando enquanto joséense e e tentando me reconectar enquanto uma pessoa da dança e política. Sim. E é muito bom a gente se articular, não só não só para a gente conhecer, né? Mas para a gente se conectar com os outros artistas, mas também por saber os nossos, para descobrir um pouco o que é a lei, né? Como é que funciona as leis, como é que Uhum, funciona as coisas. Tipo, eu eu comecei a participar de umas reuniões, de umas lives com o setorial da dança de Pelotas. E, tipo assim, foi um mundo diferente, sabe? E é muito bom, foi muito bom eu ter participado de algumas, porque eu comecei a entender o que é, o que que eu tenho de direito, o que que eu, sabe, eu pago imposto uhum, como civilizado. Né, eu preciso de cultura não só porque o ser humano precisa, mas porque eu pago imposto para isso também, sabe? Para onde que tem esse dinheiro da cultura que a gente gasta no Brasil? E é isso. E aí uhum, eu fiquei me conectando com o pessoal de Pelotas, só que eu tô em Livramento, né? E aí sim. e aí eu não, vou focar em Pelotas, porque como eu sou representante docente, vou descobrir alguma coisa para eu poder ficar ajudando e falando para as pessoas do curso, né? Para os estudantes do curso. Uhum, Só que aí eu tenho amigos aqui que são músicos, que são dançarinos autônomos, que não fazem parte de nenhuma academia. E aí eu fiquei tipo, cara, a gente precisa fazer alguma coisa aqui. E aí, tipo assim, eu ficava. É tão desarticulado as coisas aqui que as pessoas. Ninguém sabia que tinha reunião, sabe? E tinha reunião uhum, com três pessoas e as pessoas esperavam mais, mas as coisas não estavam se conectando, sabe? E aí eu meio que fiz essa coisa de ficar descobrindo. E aí eu falava com umas pessoas que eu conhecia, e aí ficava mandando para as pessoas descobrirem onde que eram as reuniões, sabe? E aí, tipo, Pelotas foi muito exemplo, porque eu vi ali artistas de uhum, todos os tipos, sabe? Tanto do circo, como uhum, da dança, quanto, tipo, de vários estilos da dança, sabe? Várias academias. uhum, Eu achei bastante
grande, assim, para as pessoas. E aqui nada, sabe? Nada. Tipo, tinha, claro, tinha o pessoal que tava, mas que, bom, esses meus amigos que não estavam junto a escolas, a companhias, não tinham essa relação, sabe? E aí eu fiquei procurando Uhum, isso, e foi realmente é outro mundo, né? E que, tipo, que talvez eu tinha noção um pouco dessas coisas de lei, muito pouco, mas quanto artista uhum. não, sabe? E é isso, e aí foi exato, foi extremamente importante pra mim esse movimento. Extremamente. Tanto pra mim como representante que ajudei as pessoas, que fiquei mandando mil links desesperadamente, insuportavelmente nas pessoas, que as pessoas acho que me bloquearam de tanto link que eu mandei pra elas. Mas mas tanto pra mim, como pessoa que vai na esquina e pergunta o que que tu faz, eu faço dança, e o que que é dança, sabe? Uhum. E é isso, é, tipo, por que 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 é a Lei Aldir Blanc, sabe? Todo esse grande significado, essa ação, né, que faz pra gente. E é isso, a gente tem e é essa coisa, Pelotas, Livramento, São José dos Campos e ficar se conectando, né? É isso? E Aham. dá ênfase a isso. Pelotas se articulou, então vamos usar Pelotas como exemplo para a gente fazer isso. Mas Sim. aí eu entro nisso que você fala, como que eu vou me articular com as pessoas que eu não conheço? Da onde que vem? Eu às vezes fico assim, bom, para mim, eu criaria um formulário aqui para entender quem são os artistas da dança em específico, né? Mas quem sou eu? Quem é a Chay para criar um formulário para falar quem são os artistas da dança de São José dos Campos? Eu só quero, Entende? com, Então, com eu um criei. parênteses assim, ó, eu só quero conhecer vocês. Vamos fazer um grupo no Whats? Vamos lá, vamos conversar no Telegram, né? Que é a moda agora das coisas. É, E aí, e aí, pensando nessa coisa da política, começo a entrar nessa retomada, né? Do porquê que eu fui fazer dança. Não foi simplesmente porque eu queria ser uma professora de dança. Não foi simplesmente porque eu queria ser uma artista da dança. E não foi simplesmente porque eu queria ser uma pesquisadora. Porque a pesquisa em si eu só conheci realmente dentro da universidade. E é muito engraçado quando eu paro para pensar na pesquisa em dança, o quanto eu gosto dela, mas que ela se deu porque lá no primeiro dia de aula tinha uma amiga minha, né, que é ex-aluna do curso, que é a Larissa Escudeiro, que ela entrou falando assim: bom, eu entrei aqui para pesquisar sobre dança. E eu, nossa, pesquisa! Como será que é a pesquisa em dança? E aí, a partir daí, eu comecei a ter isso. E aí, pensando em tudo isso, não foi por isso que eu entrei na dança. Foi porque, desde a minha adolescência, eu sempre tive contato com política. A minha mãe sempre foi muito ligada com política, então eu sempre aham. tive muito. E é política partidária real. Eu ia em comícios, eu ia em reuniões, eu conheço bastante vereadores. E aí, teve um momento que eu assistia, porque eu sou pessoa que eu gosto de assistir o horário eleitoral, eu assisti e procurava lá. Bom, será que esse daqui vai falar sobre cultura e arte? Não, não falou. Tá, esse daqui vai falar sobre cultura e arte? Não, não falou. Esse daqui vai falar sobre. Não, não falou. E aí eu comecei a ver que isso não estava dentro do discurso dos discursos políticos partidários. E aí eu adentro a universidade, eu acho que é por isso que vem isso do ato político, porque lá dentro a gente vai se questionando e lá no primeiro semestre o Tiago, né, quando ele dava pedagogia da dança, ele fazia pergunta: o que que você quer com a dança, né? O que você vai fazer com a dança? E aí eu lembro que eu falei: bom, eu quero pensar políticas para a arte e fazendo afunilando a políticas para a dança. E aí, depois disso, eu falei assim: bom, tá, vou deixar a política partidária para lá e eu vou Aham. começar a pensar o que que é a política em si, o que que eu quero com essa dança. E aí, por mais que às vezes eu tava assim, não, vou falar sobre Copélia. Não, mas dentro da Copélia, se a gente olhar na história da Copélia, então tem isso que são políticas. Aham. Por que que Chay, esse balé foi criado?
Chay, temos 15 segundos para acabar. Vamos abrir outra live e a gente continua falando sobre isso, tá? Vou fechar aqui e vou criar outra. Então voltem, Tá bom. pessoal, tá? Que a gente tem muita coisa para conversar.